formulado pelo vereador Marcelo Dondé, do Partido Progressista, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 309 de 2018. Assunto: que seja feita a manutenção da pracinha da Escola Dalva Zanotto de Lemos, com roçadas, limpeza das lixeiras e o plantio de árvores e flores, bem como o cercamento da mesma. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo pedido de providência, formulado pelo vereador Fernando Maciel, do PDT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 310, 311 e 312 de 2018. Assuntos: que seja feita a limpeza e retirada de lixo que vem sendo depositado em um terreno na esquina da Rua Vitória com a Rua Farrapos, no bairro Vitória. E o setor de limpeza faça um trabalho de conscientização da população no local, pois o mesmo tem um histórico recorrente de depósito de lixo. Que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências para conserto de um buraco feito na pavimentação da Rua Farrapos, ao norte do cruzamento com a Rua Vitória, com o objetivo de resolver um problema do sistema de esgoto local. Que seja feita a reposição das pedras do passeio público na pracinha Jardim América. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedido de providência, formulada pela vereadora Silmaria Teuvina Souza da Silva, do PT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 313 de 2018. Assunto: que seja colocada placa de sinalização e realizada pintura na rua de reserva de estacionamento para os deficientes em frente à ADVIVA, Associação dos Deficientes Visuais de Vacaria, situada na rua Antônio Teixeira Borges, número 332, no bairro Borges, antigo posto de saúde do bairro. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário da redação final ao projeto de lei executivo de número 125 de 2018. Ofício ao vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, comunicando o arquivamento com base no parecer do IGAM do projeto de sua autoria, que dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no âmbito do município de Vacaria. Ofício à senhora Maria Doralice Maciel Gil, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, comunicando que, com base no decreto de número 233 de 2018, que estabelece limites de despesas no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, que o Legislativo vacarense fica impossibilitado de fazer repasse neste ano. Foram estas as correspondências expedidas. Muito obrigado, Jana. No grande expediente, líder do governo, vereador Moacir. Não. Obrigado, presidente Oswaldo. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência uns 2 minutinhos para o seu Wilson Seron explicar um projetinho, qual a gente tinha combinado com o presidente Mauro, que o senhor abrisse uma exceção para ele explicar só um projeto que já foi aprovado para essa casa, mas temos que mudar uma rúbrica aí, que o seu Wilson tem mais experiência, poderia explicar. Ok, Wilson, então, por gentileza. Vou contar teu tempo como da liderança do governo, 5 minutos. Boa tarde, boa noite a todos. Eu vim trazer aqui para vocês um assunto de um crédito especial que já foi aprovado nessa casa para aquisição de uma van adaptável para a Secretaria de Desenvolvimento Social. O valor já aprovado na casa aqui era de 170 mil de repasse e 5 mil reais de contrapartida do município. Continua assim os mesmos valores, porém a rúbrica que foi aprovada na época era dentro do equipamentos e material permanente, né, na gestão de assistência social do município, manutenção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Porém, vimos solicitar aos senhores fazer a troca da rúbrica para estruturação da rede de serviços de proteção social especial. É essa a rúbrica que eu vim fazer a solicitação de urgência.
O motivo da troca é que o Ministério da Assistência Social, como se trata de convênio, eles têm o critério para ocorrer a liberação do recurso. E como estava se colocado uma rúbrica genérica, manutenção de equipamentos de material permanente, e ela deve estar em estruturação da rede de serviços de proteção social especial. É essa a troca que a gente está solicitando. Ok, obrigado. Senhor presidente, se os vereadores não se fizerem assim, que concordarem para a gente botar numa extraordinária de hoje à noite, o qual eu gostaria também, senhor presidente, de pedir para entrar hoje numa extraordinária o projeto 158, 159 e 160, que são os terrenos aqueles que o município vai receber em troca, partida a 400 mil de canos e 100 mil vai para as entidades carentes, onde o promotor vai destinar para onde vai esses recursos aí, e eu gostaria que, se fosse possível, colocar hoje também, senhor presidente. Também quero pedir para o senhor, já, se for possível, colocar a taxa do lixo e da iluminação pública, já que vamos fazer uma extraordinária, para nós terminar essa pendenga aí, o aprova ou não aprova, para a gente terminar. O pessoal está dizendo, vão aprovar ou não vão aprovar. Eu acho que seria importante a gente terminar com isso aí de uma vez, né, senhor presidente? O senhor pode concluir sua fala, já... Tá. E também quero, senhor presidente, o senhor me deu um minuto a mais, que eu teria que explicar um pouquinho do hospital esse fim de semana, onde meu neto, por infelicidade, quebrou um braço, e a doutora Carolina, do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, Liboni, atendeu meu neto assim, olha, que a gente tem que tirar o chapéu pelo atendimento dela. Tem algumas coisas que são ruins no hospital, mas as coisas, quando é boa, a gente tem que dar mérito a essas pessoas. Também o doutor Ari Valdiro Liboni, o qual atendeu o meu neto assim, delicadamente, fez todo o procedimento que tinha que ser feito. Também quero agradecer a equipe de enfermagem e de técnicas lá de dentro daquele hospital, porque trataram muito bem os pacientes. Olha, fiquei a semana lá, fiquei surpreso de ver aquelas pessoas, o tratamento deles com os pacientes. Então, quando a coisa é boa, a gente tem que valorizar essas pessoas. E eu acho que o hospital tem algumas falhas, tem. A gente sabe que tem muitas falhas, mas tem coisas assim que são feitas com a maior franqueza e delicadeza que os profissionais daquela área mostram para a população. Também hoje quero parabenizar as professoras do nosso município, professoras e professores do nosso município. Professora Sumari, quero lhe dar os parabéns pela sua dedicação, pelo seu trabalho, porque eu sei que ser professor não é fácil. É pegar uma turma de alunos onde você desgasta seu tempo tentando ensinar, e muitos não vão para estudar, vão para fazer vandalismo, e as professoras têm que ter pulso firme e aguentar a dificuldade de ensinar uma criança, porque o que seria dessas crianças sem, senhor presidente, sem estudo, que a coisa mais importante de um ser humano é a educação. Então, quero deixar os parabéns de coração à equipe de professores de todos os postos, os postos de todos os colégios do nosso município, e que Deus abençoe vocês, que nunca desistam, continuem firmes, porque vocês são a salvação da educação. Obrigado, senhor presidente. Não por isso, vereador Moacir, por favor, me cita o número dos projetos que o senhor quer que seja incluído na extraordinária, e aí nós vamos colocar em votação, com exceção da taxa de luz e lixo. Isso aí já é matéria vencida, pois já foi votado uma sessão extraordinária, ele foi rejeitado, então ele tem que cumprir o trâmite normal, está nas comissões. Tá, senhor presidente, deu 158, 159 e o 160, senhor presidente. E mais o do... Mais o do seu Wilson aí agora, que ele pediu para a gente colocar uma extraordinária. 160 e o 61. Porque já foi aprovado esse projeto, só tem que mudar, né? Tem o número dos vereadores para ir votando? Tá, eu vou fazer votação projeto 1 a 1, tá?
Eu vou falar o que são os projetos e aí os vereadores votam de acordo com o que acharem necessário votar hoje ou não. Senhor presidente, mais o 157 aí, que é um repasse de dinheiro estadual, senhor presidente, que já vamos fazer um extraordinário, a gente poderia botar esse junto, né? Tá. O 157 é um repasse para o Hospital Nossa Senhora de Oliveira. Ele tramitou na primeira leitura, R$280 mil, tá? Vamos lá. Então, o projeto 157. Vereador Aldo é a favor de extraordinária? Sim ou não? Eu sou a favor, senhor presidente, mas como presidente da comissão de orçamento, aqui juntamente com a vereadora Odondé e a Vanessa, e mais o colega Marcos e alguns colegas, nós queremos ouvir primeiro a direção do hospital, porque nós vamos sugerir que hoje esteja 2 médicos plantonistas e não está acontecendo. Se chega um infartado, hoje, vereador Douglas, um acaba sendo desassistido. Então, nós queremos que o poder público esteja junto conosco, os vereadores aqui também que queiram participar disso aqui, porque sim, tem que melhorar alguma coisa, então. Antes de nós fazer esse repasse, a gente queria conversar com ele, com o hospital. É que se ele for para o extraordinário e for votado hoje, o repasse será feito. Daí. Então o senhor é contra ir para o extraordinário? Contra, então. Nós vamos segurar. Tá. Vereador André. 157, Oswaldo. Eu sou contra também. Vereador Douglas. Seguindo orientações da comissão, então, presidente, pelo fato de respeitar as comissões, aí também sou contra o projeto ir hoje à votação para que seja ouvido pela comissão, presidente. Doutor Joaquim. Contra. Vereador Marcelo. Vereador Marcos Lima. Presidente, eu vou acompanhar aí o colega Aldo, que tem algumas dúvidas, então vou votar contra para que possamos diluir essas dúvidas. Vereador Moacir. Se for para a melhoria do atendimento também, senhor presidente, pode ser o contra. Vereador Oswaldo. Rita. Seu Mari. Acompanho a comissão, também sou contra. Valdemir Papado. Também, sendo para melhoria, também sou contra. Vereador Gazeltin. Contra. Então, por unanimidade, o projeto foi 157, irá para a segunda pauta normal, ainda hoje. Projeto 158, desafeta a destinação da área do sistema viário de parte do imóvel matriculado sobre a transcrição tal e autoriza o município a conceder incentivo à empresa Pilar Material de Construção. Presidente, só por questão de ordem, já que os 3 projetos tratam da mesma situação, se puderem ser em bloco aí para a gente fazer a votação de sim ou não. Um projeto é conceder incentivo à empresa Simone Zen, outra empresa Dalmolin e outra empresa Pilar. 158, 159 e 160. Vereador Aldo. A favor. Vereador André. Eu sou contra porque eu não tenho conhecimento dos projetos ainda. Vereador Douglas. Vereador Dr. Joaquim. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Marcos Lima. A favor. Vereador Moacir. A favor. Vereador Oswaldo. A favor, presidente, embora tenha uma questão, e eu sou terminantemente a favor de que se dê incentivo para empresas. Eu acho que esses terrenos aqui só criam mato e bicho hoje, vão estar tendo alguma utilidade para a cidade. Mas tem uma questão que me chama ali dos critérios e dos filtros, Rita, que tem que passar os incentivos de que está se tratando esse projeto. Mas eu faço esse registro só só fins de registro, mas sou a favor que eles entrem em pauta hoje. Esses projetos, vereador, quase a mesma, se identificam com o da Transcavalinho. São áreas que já são ocupadas pelo município, pelas empresas, e aí o município quer regularizar em contrapartida. Cada projeto diz quanto que é o valor. Se caso os senhores quiserem fazer alguma emenda, dá tempo, a gente vota a emenda antes da extraordinária. Não, acho que não é nem o caso. É que, por exemplo, ali tem uma questão que envolve o Ministério Público. Isso que eu ia perguntar agora. Acho que o Ministério Público não é esse, senhor presidente, que estava negociando? Estava de intermediador com o município? Até onde eu sei era... Então foi acertado com o Ministério Público, acho, vereador Oswaldo. Eu não sabia que o MP estava intermediando, então... Ok, obrigado. Senhor presidente, eu ratifico o meu voto, então, já que são empresas que já estão na área, trabalhando já.
Então, tudo bem, também voto hoje. Então. Ok. Vereadora Rita. Vereadora Selmari. Também a Vera- favor. Vereador Valdemir Papado. Também sou a favor, Vossa Excelência. Vereador Valmir Graziotin. Vereadora Vanessa. Favor. Tá, ok, então o projeto 158, 159 e 160 irão para a extraordinária. Temos um 161 que foi o que o Wilson usou a tribuna. Muito bem lembrado, Enio, obrigado. Projeto 161, então, que é a troca da rúbrica, foi votado 5 mil contrapartida do município para aquela van da assistência social e foi errada a rúbrica. É isso, Wilson? Vereador Alto. O senhor é a favor ou contra ir para extraordinário esse projeto? Favor. Vereador André. Favor. Vereador Douglas. Doutor Joaquim. A favor. Vereador Marcelo. Favor. Marcos Lima. Favor. Moacir. Osvaldo. Rita. Selmari. A favor. Valdemir. Graziotin. Vanessa. A favor. Então o projeto 161 também vai para a extraordinária. 158, 159, 160 e 160. Liderança da oposição, vereador Oswaldo Grigolo Júnior. Muito obrigado, presidente, os colegas. Quero ocupar essa tribuna hoje para fazer um registro que hoje é dia do professor. Uma classe que é muito importante para o nosso país, que muito nos honra nessa casa ter a colega Selmari como representante dos professores da nossa cidade, do nosso município. E é uma data onde a gente tem que pensar e valorizar muito todas as questões que cercam a educação. Mas a primeira delas, sem dúvida alguma, é a valorização dos nossos professores. A sociedade que a gente vive é uma sociedade hoje completamente doente, que além de submeter os professores a situações degradantes no seu trabalho, vide os casos frequentes de violência contra professores que a gente acompanha pela imprensa, seja as questões salariais dos nossos professores, que recebem muito pouco diante da importância que se tem na formação de uma sociedade, seja o fato também, presidente, das famílias que jogam para dentro das escolas a obrigação de educar e de dar noções de cidadania dos seus filhos para os professores. Além dessas questões, e tão grave quanto elas também, é essa sanha que se criou na sociedade de que um professor, Selmari, quando fala para as crianças na 3ª ou na 4ª série, que as favelas no Brasil se formaram quando se findou a escravidão no Brasil e o governo deixou todos os seus escravos com uma mão na frente e outra atrás, e que eles foram para os grandes centros e lá se estabeleceram nas favelas que nós temos até hoje e que isso gera problemas sociais até hoje, um professor, no momento que fala isso, que é uma questão que está embasada em fatos, em pesquisa histórica, na realidade do nosso país, ele é chamado de comunista. E ele não pode falar nada dentro da escola que faça o debate, que faça a reflexão de ideias, porque ele é acusado de doutrinação ideológica. E eu fico bastante indignado com isso, porque Dia do Professor é uma maravilha. Todo mundo vai para a rede social e nossos professores, porque o Japão é uma maravilha. No Japão, a única figura que não precisa, que o professor não tem que se curvar é para o imperador, porque senão o imperador sem professor não era nada. Ah, que maravilha, emocionante. Mas aí todo santo dia acontece situações como essa. Um professor vai discutir política com seus alunos, por exemplo, fazer um debate, que é saudável, que deve ser feito, porque se não for feito no âmbito da escola, essas pessoas acabam se alienando completamente do mundo. Mas se ele fizer isso, acaba virando essa acusação de que está fazendo doutrinação ideológica nos seus estudantes. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, na Escola Quintel, na Escola do Irmão Getúlio, tive uma formação muito boa e tive muitos professores que eram dedicados a esta formação, a fazer a gente pensar, a sair do quadrado. Nenhum desses professores me fez ter a formação ideológica que eu tenho hoje. Muito pelo contrário, muitos deles têm um viés político muito diferente do meu. Mas hoje, qualquer tipo de debate que se faça e que se dê brecha para entrar na questão política, o pobre coitado do professor é quem acaba levando o pau no final das contas. Além, repito, da questão da insegurança que acontece, nós temos seguidos casos, por exemplo, de agressões aos professores, que nós estamos vendo na mídia, mas não é só lá, é que em Vacaria também acontece isso. O professor tem uma carga de trabalho extremamente estressante e desgastante e não tem um salário que se comporte e que atenda a necessidade daquele professor.
Esses dias eu conversava com uma pessoa da nossa cidade, que é bastante conhecida, e uma das questões que se colocava muito era que professores teriam muitos benefícios. E eu disse, mas como muitos benefícios? Aguentam uma sala de aula com 30, 40 estudantes, que deve ser um inferno, convenhamos, que tem que ter um saco e meio de paciência, para você se dedicar à formação daquela gurizada, que hoje a minha geração é muito diferente da geração dos meus pais, porque é uma geração completamente desligada das coisas, deve ser muito complicado ser professor, e não se tem uma valorização, e esta mesma sociedade que está embebida dessa raiva que se tem hoje, desse revanchismo que se tem hoje, desse ódio contra qualquer coisa que se contrapõe àquilo que você pensa, é esta mesma sociedade, seu Mari, que hoje está todo mundo no Facebook, que maravilha, professores, não sei o quê, a base do nosso Brasil, na hora de baixar o pau no professor, não pensam duas vezes. De ver, por exemplo, situações como se mandar cavalaria da Brigada Militar para cima de grupo de professores que manifestam por melhores condições de salário, e esses professores, ao invés de serem tratados com a dignidade que merecem, serem chamados por alguns cidadãos de bem, entre aspas, de baderneiros. Nós precisamos rever muito as nossas questões enquanto sociedade, para que as homenagens aos professores que são feitas hoje não fiquem só nesses discursinhos pro forma para ganhar like em Facebook. A gente precisa olhar esses problemas que a gente tem estruturais da educação no nosso país e lembrar que o pontapé inicial para a gente corrigir todos eles é valorizar o profissional que está capitaneando uma sala de aula, que é responsável pela formação de toda essa juventude do nosso país e de, quem sabe, construir um país melhor. Meu abraço aos professores da nossa cidade, que continuam esse trabalho importante que fazem, e a gente espera que a sociedade consiga valorizar melhor seus professores, que uma sociedade que respeite seus professores provoque os governos a fazerem o mesmo também. Então, senhor Mari, para ti, parabéns pelo teu dia, para todos os teus colegas. Obrigado. Parabéns, professor seu Mari, verdade. Liderança do PMDB, vereador André Luiz Rokoski. Muito obrigado, presidente Mauro, saudar os colegas vereadores, a assistência e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui no plenário. Também gostaria, em nome da colega e prof. Seu Mari, dar um abraço em toda a classe dos professores aqui do nosso município e dizer da importância realmente que o trabalho que é desenvolvido por esses profissionais tem para o desenvolvimento, principalmente das nossas crianças aqui da nossa cidade. Então, seu Mari, em seu nome, saúdo todos os professores aqui do nosso município e realmente temos que valorizar essas pessoas que não é só dentro da sala de aula que trabalham, mas sim quando vão para casa também tem esse trabalho de estar fazendo matérias, trabalhos para passar para as crianças. Então, realmente, não fica só dentro da sala de aula o trabalho dos professores. Eu gostaria também, senhor presidente, de fazer um breve registro, porque ontem nós tivemos as semifinais do Campeonato Amador Série B, e as equipes do Skill Santana e a equipe do Águia Tricolor saíram vencedoras e, portanto, essas duas equipes estão na Série A de 2019. Então, parabenizar a todas as equipes da Série B, que foi um campeonato realmente muito disputado e que ontem nós vimos o quão é importante nós investirmos nesse esporte aqui no nosso município. Muitas pessoas que moram lá no bairro não têm uma atração para participar nos finais de semana. E sim, o campeonato amador tem uma importância muito grande para essas famílias, famílias dos jogadores, famílias de quem realmente se envolve no campeonato. Ontem nós tivemos uma prova viva disto, onde centenas de pessoas acompanharam os jogos, a semifinal, e parabenizar a equipe e principalmente a torcida do Águia Tricolor, que fez uma festa muito bonita, realmente, familiares dessa equipe estiveram participando, então realmente precisamos sim incentivar e não deixar acabar o nosso campeonato amador, tanto da Série A como também da Série B. Então, parabenizo todas as equipes, parabenizo o Águia Tricolor e também o Skill Santana pelo acesso à Série A do ano que vem. Muito obrigado, senhor. Já que o senhor tocou em evento esportivo, quero fazer um agradecimento a todos vocês pela volta de vacaria que ocorreu esse final de semana. Esse troféu aqui é todos de vocês. Como apoiador da Câmara de Vereadores, foram 140 atletas inscritos de todo o Brasil. No sábado, mais de 70 atletas foram até Bom Jesus e voltaram.
e os demais vieram de Bom Jesus. Graças a Deus não teve nenhum incidente, nada, foi um sucesso. Então, muito obrigado a todos vocês. Vereador Marcelo, liderança do PP. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde aos demais colegas, as pessoas que estão nos acompanhando nessa casa e as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara. Hoje nós não poderíamos faltar com essa homenagem ao Dia dos Mestres, ao Dia dos Professores, e aqui a gente sintetiza através da nossa colega Selmari, que representa toda a classe dos professores. Então, te parabenizo por esse dia, porque ser professor é ser mestre, saber ensinar e saber que todas as demais profissões passam pela mão do professor. Então, o médico, o nutricionista, o advogado, o administrador, enfim, todas as profissões antes têm a base calcada no professor. O professor lá na infância, o professor lá na pré-escola, vai formando esse adulto que depois lá na frente vai se tornar esse profissional. Então, sem dúvida, tem que parabenizar, e ainda mais nos dias de hoje, que está cada vez mais difícil, como os colegas falaram anteriormente, ensinar. Primeiro, não tem respeito com a classe. Os professores perderam a autoridade dentro da sala de aula. A autoridade do mestre está passando para a mão dos alunos. Até para repreender o aluno, que não deixa de ser uma forma de ensinar também a repreensão, o professor não tem mais esse direito. Conforme for, o professor é processado, o aluno bate no professor, a mãe do aluno vai na escola bater no professor. Então, realmente, nós temos algumas inversões de valores que precisam serem corrigidas. E, por isso, cada vez mais dignifica essa profissão, principalmente também pela dificuldade do momento, pela dificuldade de ensinar e pela falta de valorização, a falta de valorização de todos os nossos governos. Então, nós temos sim que repensar nessa questão do ensino, nessa questão do professor, porque um país, uma comunidade, uma cidade sem professor, sem educação, é uma cidade morta, é uma cidade pobre, pobre de espírito, pobre de cultura, pobre de desenvolvimento. Então, sim, nós temos que sair das proformas e falar nesse dia mais sobre a realidade do que está sendo ser professor no Brasil. Não é em Vacaria, não é no Rio Grande do Sul, é no Brasil. E essas dificuldades estão cada vez mais aumentando, porque logo ali na frente, se continuar nesse ritmo, nós não vamos ter mais os educadores, nós não vamos ter mais aquela criança que lá na infância deseja ser professor, porque ela também visualiza essas dificuldades, também percebe quanto é difícil ser professor. Então, realmente, vocês, hoje dá para se dizer que são quase que heróis, porque ensinar nessa turbulência que estamos vivendo, nesta falta de segurança, nesta falta de valorização, estão ali por amor à causa. Então, parabéns mais uma vez, parabéns a todos os professores e parabéns em especial para ti, que representa toda a classe aqui nessa bancada, né, nessa Câmara de Vereadores. E aproveitando também, quero parabenizar o colega Mauro pelo excelente evento, pela 11ª Volta Ciclística de Vacaria. Deu para perceber um recorte no sábado do que foi o evento. Tu vê quanto envolve, e aí vem de encontro com aquelas bandeiras que a gente defende, que é a questão de trazer mais eventos para o nosso município. Independente seja de cultura, de esporte, de lazer, mas nós temos que trazer eventos, entretenimento para a nossa população. Porque trazendo esses eventos, trazendo esses entretenimentos, movimenta a economia, movimenta o emprego, desenvolve o município, traz mais pessoas para dentro da nossa cidade.
E nós precisamos, sim, fomentar esse tipo de evento. Estou sendo chato, volto a falar sempre nas mesmas situações, mas são importantes, porque traz benefício para a nossa população, traz benefício para a nossa cidade, e parabéns pelo evento, Mauro. Muito obrigado, vereador Marcelo. Eu reiniciei o sistema aqui devido à sessão extraordinária. Pedi que os senhores se inscrevam novamente nos pessoais, por favor. Liderança do PSB, vereadora Rita de Cássia Zamboni. Senhor presidente, colegas vereadores e demais presentes, seguindo a linha dos demais colegas, quero parabenizar a colega Selmari pelo Dia do Professor, porque o professor é aquele que ensina tudo. Se não existia a profissão do professor, não existe nenhuma outra profissão. E dizer assim que hoje ser professor é ter um grau muito elevado de bravura e coragem, porque tem salas de aula aí que estão virando uns verdadeiros campos de batalha e não se tem mais respeito com os professores. Então, quero parabenizar, através da Selmari, toda a classe de professores. Liderança... E só um pouquinho, não terminei ainda. É que você não está me enxergando, por isso que você achou que eu já tinha concluído. E quero agradecer, então, o apoio aqui dos colegas da semana passada, que foi votada, então, a lei a nível de município, né, que prevê multa para a crueldade contra os animais. Então, quero agradecer o apoio, que, na verdade, eu faço à frente da causa nessa casa, mas sem apoio dos demais colegas não tem como as coisas andarem. E quero dizer que recebemos um pedido de socorro de uns cães de caça lá do Campestre da Serra, mas a nossa entidade, não, a nível de município, a PASF, a gente não pode intervir lá. E dizer assim ao público que temos protetoras lá e que temos Câmara de Vereadores lá, inclusive uma professora, a Vivice, que é protetora, se mudou para o Campestre também. Então, não sei se é o Ministério Público que tem que intervir, mas eu não posso, né, porque já temos casos demais aqui. E, assim, umas fotos assim, muito revoltantes, aqueles animais com fome, magros, mas aqui em Vacaria a gente tem casos assim. A gente tem muitos caçadores de javali que deixam os animais assim. Então, lá, porque essas fotos foram expostas e o pessoal se indignou, mas aqui em Vacaria a gente tem casos assim também para resolver. Então, não tenho como eu intervir em Campestre da Serra. E estaremos, a partir de amanhã, participando da Feira do Livro. A PASFA vai, como em algumas feiras a gente já participou, com o Sebo Solidário. Estaremos lá, então, também recebendo doações de ração, estaremos recebendo doações de jornal, de tampinhas, e as pessoas que venham e que comprem e colaborem, que esse valor arrecadado lá vai ser para a gente pôr em dia as dívidas da nossa entidade, que não recebe verba pública e que não tem sede. Sem mais, obrigada. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa de Almeida Boeira. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e as demais pessoas que estão aqui. Também gostaria de parabenizar os professores e professoras, que hoje é o dia deles, em especial a nossa colega Selmari, e, no nome dela, parabenizar todos os professores aqui da nossa cidade e do mundo, né? Em especial também aqueles que foram meus professores e que são os professores dos meus filhos. Parabéns. Ser professor é ser um condutor de almas e sonhos. E desejar uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Liderança do PT, vereador Douglas Sense. Boa tarde, presidente e demais colegas. Seguindo o raciocínio também e a lógica, parabenizar minha colega de partido, minha amiga, professora Selmari, que muito bem representa a classe aqui nessa casa, não só a classe dos professores, mas a classe das mulheres, os negros. Parabéns pela luta, vereadora. Parabenizar também, presidente, agora nesse feriado, foi o dia do engenheiro agrônomo, classe que tem muita importância aqui em nosso município, a qual tenho muitos amigos, e que a gente tem que respeitar, as entidades que aqui, hoje temos o Instituto Federal, que tem um curso de agronomia, muito importante, essas políticas sociais que governos passados fizeram, a gente tem que saber valorizar esse tipo de trabalho. Também, seguindo, parabenizar o evento aí que Vossa Excelência conduziu,
a Expovac também, não pude estar presente, mas os comentários são muito bons do evento que aconteceu lá no Parque de Rodeios, para que a gente siga naquela luta também, presidente, que começamos aí, de continuar a conversa com a Associação Rural, porque realmente, sabe, é uma cobrança que vem acontecendo, que vinha acontecendo e que é permanente no município para que a comunidade tenha um acesso mais frequente ao Parque Nicanor e Carmeiro da Luz, porque, na verdade, é um espaço muito bonito, um espaço muito amplo e tem que ser melhor utilizado. Já passou da hora, a gente sabe, a gente tem que fazer as tratativas, mas acho que é hora também da gente agir com um pouco mais de ênfase aí, chamar novamente a Associação Rural aí para a gente poder estar utilizando esse espaço, porque a gente sabe que agora passa a Expovac, vai ser utilizado só lá o ano que vem na outra Expovac, daqui 1 ano e meio no rodeio, então acho que a gente tem que trabalhar em cima disso. E com relação ao caso que havia levantado aqui a semana passada, daquela criança que supostamente havia sofrido alguns maus tratos lá durante o parto, é importante a gente comunicar aos demais colegas e a sociedade também que nos ouve, que já procuramos, recebi aqui como ouvidor da casa o pai da criança, e já está na mão aqui, muito bem, na mão da comissão aqui dos nossos 4 vereadores, que estarão convocando o pai dessa criança para que a gente possa ouvir os esclarecimentos por parte da família e, posteriormente, também ouvir os esclarecimentos do hospital. Como o vereador Oswaldo falou semana passada, a gente não é profissional da área, então é importante a gente estar escutando os dois lados, mas realmente, sabe, é lastimável. O pai me trouxe algumas outras fotos ali do momento do parto, assim, era uma situação mesmo difícil até da gente falar e da gente ver. Então é importante também a gente estar fazendo esse trabalho, que é um dos principais trabalhos dos vereadores, que é fazer essa fiscalização e exercer aí o nosso dever de ver onde está sendo colocado o dinheiro público e como os profissionais estão atendendo a comunidade, vereadora Silmari. Então aguardo aí que a comissão faça um bom trabalho, tenho certeza que fará, e o quanto antes chame aí as partes para que a gente possa estar ouvindo o que realmente aconteceu nesse episódio, presidente. Liderança do PTB, vereador Marcos Lima. Presidente Mauro, meus colegas vereadores, meus pares, as pessoas que estão conosco no plenário, que não são muitas, mas são pessoas de qualidade. Estou vendo aqui meu colega Betão, Nereu, já foi vereador, todos os nossos colegas servidores da casa, o Alisson, que está de volta agora, novamente nosso colega, o Daniel, que foi meu assessor, também foi secretário na outra gestão. Sejam todos bem-vindos. E também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Presidente, não posso deixar de ir ao mesmo caminho dos colegas, falando dos professores. E escutando aqui a fala do meu colega vereador Oswaldo, e fiquei me imaginando eu pequeno e tendo de escolher estudar com o Oswaldo como professor ou com a Silmari. O Oswaldo disse que, graças a Deus, é um inferno trabalhar com as crianças que o professor tem. Então, eu iria optar pela senhora, vereadora Silmari, para a senhora ser a minha professora, viu? E, brincadeiras à parte, eu tenho que, aqui, em nome da minha colega e querida amiga Silmari, professora de nascimento, para ser professor, a pessoa nasce com esse dom, né, Oswaldo? Eu fiz uma brincadeira com o colega Oswaldo, mas é verdade. Tu imagina tu cuidar de várias crianças ao mesmo tempo, é para poucos, e principalmente o professor ele tem um tempo nessas escolas infantis aí, 8 horas às vezes, com o teu filho. Então tem aquele ditado: faça para mim, não faça para o meu filho. E o professor, eu acho e concordo com os colegas que é a profissão mais honrada que tem, a principal profissão. Pena que no nosso país o professor não é tão valorizado como deveria ser, e às vezes até faz parte de brincadeiras de quem deveria valorizar. Um exemplo, mandando ver o seu piso salarial lá na loja Astumeleiro. São essas coisas deselegantes por parte de alguns políticos que a nossa cultura e as coisas não andam para frente. Mas deixo aqui meu fraterno abraço a todos os professores. E, mais uma vez, volto a reafirmar minha colega amiga Rita, minha colega amiga Vanessa,
que entre o professor Oswaldo e a professora Selmari, eu fico com a professora Selmari. Obrigado, presidente. Nas explicações pessoais, falando em futebol, inclusive vou chamar nosso amigo Douglas Sense. Vossa Excelência tem 5 minutos. Eu vou até abrir mão depois do seu comentário infeliz aí, presidente. Fazer o quê, né? Temos que entregar o título, acho que, para o Palmeiras, que não vai lá nem dupla Grenal, nem meu tricolor, eu acho. Vereadora Selmari, no seu dia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, todas as pessoas que nos acompanham, colegas. Tenho certeza, Oswaldo, que se você caísse em uma sala de aula, tu ia ser um excelente professor. Com certeza. Todos os que estão aqui, vocês iam ser excelentes professores. Porque para ser professor, a gente se constitui professor. Não se nasce professor, a gente vai se constituindo professor, a gente vai se formando para ensinar. E todos nós, professores, nós somos aquelas pessoas que amam educar, mas também que amam aprender. Porque a gente só consegue repassar, né, conhecimentos, ensinar né, as crianças, jovens, quando a gente também aprende. Então, por isso que eu falo que a gente se constitui, né, enquanto sermos professores. Porque talvez muitas coisas hoje que estão, né, que nós sabemos que estão acontecendo, claro que nós sabemos, né, que moramos em um país que muito pouco valoriza esta função, esta profissão, que nós sabemos que ela é, sim, a mais importante que um ser humano possa ter. Por quê? Porque ela educa, ela faz crescer almas, né? Ela faz as pessoas terem amor e buscar o conhecimento, mas ela também ensina as pessoas a serem sujeitos. Ela também ajuda as pessoas a lerem aquilo que muitas vezes não está escrito. Então, penso que ser hoje professor é você contar a história que não foi contada. É você né, ajudar aqueles que passam por ti a escrever outras histórias. Porque se nós apenas continuarmos contando aquela história que foi escrita, muito pouco nós vamos estar contribuindo para que a gente possa mudar a nossa cidade, o estado, o país. Então, penso que a nossa função ela é importantíssima, sim, porque ela faz com que as pessoas queiram crescer, que elas sempre queiram buscar mais. Né? E também colocando que nesse buscar mais é para a gente ser diferente, enquanto pessoa, mas principalmente diferente enquanto ser humano. Então, penso que essa profissão que nós temos hoje, ela teria, sim, que ser vista como sendo a mais importante profissão, porque ela, né, ela está e ela constitui pessoas, ela constitui seres né, que estão ali. Também quero dizer que ser professor, né, que também exige que cada um de nós possa compreender que a educação ela é um modo e uma forma da gente intervir neste mundo. Não é apenas você estar em sala de aula e passar matéria. Não, é você intervir neste mundo. Que forma que você está fazendo isso? Se você está ajudando né, a constituir pessoas que possam transformar a sua vida. E também, que forma que cada um de nós contribui para que todos que estejam conosco, que eles possam, né, também ser pessoas que mudam as situações onde, né, se encontram.
Também quero colocar que ser professor hoje é, antes de tudo, acreditar que nós podemos, sim, fazer diferente. E esse fazer diferente, ele se constitui todos os dias que nós entramos em sala de aula. Então, hoje quero fazer esse registro, quero cumprimentar professores, colegas, que fazem desta arte o seu mais perfeito ofício, que fazem desta arte a sua vida. E também a vida de todos aqueles que passam pelas nossas mãos, que a responsabilidade que nós temos, ela é, sim, infinita. Porque todas as pessoas, elas sejam crianças, adultos, mas todos aqueles que ensinam, educam, eles estão, sim, constituindo pessoas para que possam ajudar a fazer essa vida um pouco mais digna. E também, hoje, esse dia, para terminar, que todas nós possamos ler as propostas que os governos têm, para que a gente, sim, possa ter isso como sendo reflexão, para nós, como também para todas as pessoas que passam por nós. Muito obrigada. Vereador Marcelo Dondé. Senhor presidente, pegando o gancho da fala do colega Marcos, então queria agradecer o Matheus Subtil, que ficou conosco nesses 22 meses, de janeiro do ano passado até agora, e dar as boas-vindas ao Alisson, que está assumindo o posto junto ao gabinete. Que nós consigamos continuar a caminhada aí até esse restante de mandato. Queria aproveitar também o momento para parabenizar pela segunda ação solidária, comemoração do Dia das Crianças, que foi realizada no bairro Municipal neste domingo. Foram mais de 700 crianças que receberam cachorro-quente, refrigerante, doces diversos. E essa ação realizada foi pelo grupo de Bem de Boa Modas, equipe Treme Terra, Zica Adesivos e Suspensões, em especial a Andréia, que é a líder que faz todo o movimento e fez esse segundo evento e já está programando o próximo e também o Natal, que eles também fazem algo semelhante no Natal para as crianças do bairro Municipal. Então nós tivemos presente ontem lá também e tem que reiterar essa ação e conseguem fazer um pouquinho diferente o Dia das Crianças para essas pessoas mais carentes. Então, parabenizar, sim, essa ação, porque é cada vez mais difícil as pessoas quererem se doar um pouquinho em prol do próximo. E ali eles estão trabalhando, estão buscando parcerias e estão levando esse pouco mais de felicidade para essas crianças. E também ressaltar no último sábado que passou, o evento do grupo A Capoeira, também em homenagem ao Dia das Crianças, um projeto que atende mais de 120 crianças, que atende essas crianças, e a grande maioria crianças carentes do nosso município, que poderiam estar lá jogadas, poderiam estar no mau caminho, e estão na capoeira, com os seus instrutores, seus mestres, se dedicando a dar um pouquinho de luz e um pouquinho mais de dignidade para essas crianças, que muitas delas não têm condições e estariam jogadas à marginalidade. Então tem que parabenizar, sim, e eles fizeram um grande evento em homenagem ao Dia das Crianças, que estavam presentes crianças dos bairros quilômetro 4 e 5, crianças que fazem parte do grupo do CAPS, crianças que participam da capoeira das escolas Ione Campos dos Santos, Pedro Alves Cabral, Soli Gonzaga dos Santos, e fazer uma parte aqui aos instrutores, em especial ao instrutor Vinícius Badalotti, que me convidou para estar presente nesse evento e se envolver um pouquinho mais com o projeto, mas também estavam presentes lá os instrutores Ricardo Rosa, que é o Carqueja,
Gororoba, o Jesus, e tem que louvar o trabalho que eles estão fazendo com essas crianças. Como eu falei, são mais de 120 crianças, na sua grande maioria carentes, crianças com deficiências, algumas delas, que estão ali podendo praticar o esporte com dignidade, que estão ali podendo fazer algo que normalmente não estariam fazendo. Então é mais um exemplo de pessoas que estão fazendo a diferença na nossa comunidade. Nós precisamos ter em Vacaria, ou que se tivesse em Vacaria, diversos grupos a mais, de diversas culturas, de diversos esportes, que pudessem auxiliar a nossa comunidade. E nós, do poder público, executivo, legislativo, nós temos que ser os fomentadores desse tipo de projeto. Nós temos que beneficiar esse tipo de projeto. Nós temos que incentivar esse tipo de projeto. Porque são projetos como esse que vêm trazer um pouquinho mais de qualidade de vida para a nossa população, em especial agora para as crianças. Então, quando há algo que caminha nesse sentido, nós precisamos ser os facilitadores e auxiliar para que projeto semelhante a esses tenham vida longa e que possam realmente contribuir cada vez mais com a nossa comunidade. Obrigado. Vereador Aldo da Silva. Senhor presidente, demais edis desta casa, primeiramente quero desejar aí um bom início de semana, muita saúde, muita paz a todos nós, nosso amigo Betão Carneiro. Quero dar os parabéns, Betão, pelos últimos programas que o senhor tem aí divulgado na emissora da Rádio Esmeralda, que tem levado a demanda aí que o povo aí de Vacaria precisa. O senhor tem tentado aí auxiliar aí divulgando aí. Meus parabéns a você, parabéns ao Miro aí, estão de parabéns. Eu também quero, no mesmo raciocínio dos nobres colegas aqui, em nome também da minha esposa, né, que é professora, quero dizer para ti, Saraí, parabéns pelo teu dia, parabéns aí pelo esse seu grande dia, né, que é de trabalhar com crianças, trabalhar aí nas escolas aí, seu marido também. Em nome de vocês duas, quero desejar aí a todos os professores aí, porque ninguém chega a lugar nenhum aí, nenhuma profissão, se não ser pela professora. E também quero desejar a todos os professores e professores muita saúde e muita paz, porque está difícil, vereador Marcos. Uma vez, quem casava com uma professora, Deus o livre. Hoje ninguém fala mais, né? Professora ganhava bem, professora era valorizado o seu serviço, muitas vezes, às vezes, tinha que atravessar de a cavalo para licionar as coisas. Agora, né? Antigamente, se dissesse que tu vai casar com quem, meu filho? Com uma professora, não queria nem saber quem que era, podia casar, porque a professora ganhava bem, ela valorizada. Então, seu Maria, Sara, meus parabéns pelos dias de vocês. Só não me coloque muito no colégio, né? Esse dia que ele me colocar no cantinho, o vereador Marcos aí. Então, vai com calma aí, Sara, né, seu Maria? Mas também quero deixar, senhora, registrado o evento que a Vossa Excelência aí comandou aí do ciclista, a presidente Mauro. Meus parabéns, foi um sucesso, que venha mais eventos desses. Foi um sucesso, pode ter certeza aí, muito comentado. Quero desejar aos meus colegas aí do Grupo A Capoeira pelo trabalho que fizeram. Eu não pude estar presente. Começa lá em Caxias, o nosso mestre lá, o Gororoba. Mas aqui temos representantes também muito bons, que é o Carqueja, o Vini, aí o Jesus, essas pessoas aí, muito mais de onde é. Aí entre quilômetro Monte Claro, aqui no centro, quilômetro 4 e 5 é o Vini que comanda lá, né? Então lá no Monte Claro a gente tem aqui em vários lugares. E agora, se Deus quiser, eles querem se estender também a Pai. Eu, por motivo machucado, aí não estou podendo aí nem jogar capoeira, né, André? Então, o Treme Terra também, que fizeram um belo trabalho, os Abusados Clube também aí, que sempre pensando nas crianças. Como tu disse, Tondé, tem que vir mais. Mas o que me chama a atenção
senhor presidente, Betão e nobres edis, é os inúmeros assaltos não, furtos, né, que têm acontecido agora nos últimos dias. Acabei de vir na delegacia, por 2 delinquentes aí, que acabaram levando aí os malotes do supermercado Kellerman, acabaram aqui na Imave, aí levando as mercadorias aí de uma conveniência que a mulher paga um aluguel caro, vereador Oswaldo, né? Aquele micro e pequeno empresário que quer se manter, quando vê, levam tudo, né? E a gente comentando que tem que parar, que isso aqui, eles pediram para ir lá na casa. A gente foi lá ontem, mas não achamos. E não sei se um estava lá, correu, atravessou um banhado, acho que estava fazendo um novo tipo de Olimpíada, porque querem que a gente vá lá tanto, e hoje de noite eu vou de novo, pode ter certeza. Hoje de noite eu vou lá, Betão, eles querem conversar com a gente, eu vou lá. Porque eu não admito esses chinelos, esse vagabundinho que vem de fora, aí está roubando. Daí a gente chega na casa, que querem conversar, a gente vai lá, eles atravessam um banhado, acho que é o novo tipo de modalidade que eles fazem. Né? Quero agradecer o Pires, quero agradecer o Lauvir, da Brigada, o Micael também, só que tem que parar, gente. Tem que parar isso aí. E não é certo, Betão, uma pessoa querer construir um futuro, os caras venderem e trocar por 5 ou 10 pila. E vou dizer aqui, e vou dizer o nome. Aí o Feda, que pode esperar, que hoje de noite eu vou lá conversar com ele. Ele quer conversar, Feda? De noite eu vou conversar contigo, vou lá. Mas, por favor, não vai se machucar no banhado, espere. Pode esperar. Não fiquem, tanto você como o Eroni lá, não fiquem, mas fiquem em casa esperando, a gente pode até tomar um café, mas não fiquem atravessando o banhado de novo, senão a gente vai perder tempo. Hoje de noite pode ter certeza, Feda, que eu vou estar lá, vou lá na tua casa conversar contigo. Traz essa etapa para a vacaria. Vereador Marcos Lima. Vereador Joaquim Boeira de Vargas. Senhor presidente e prezados colegas, primeiramente, em nome da Selmaria, eu gostaria de parabenizar a todas as professoras e professores do nosso município e do Brasil. Porque o professor, como já foi dito aqui pelos meus antecessores, é a segunda base, porque a primeira tem que ser a família, para que as crianças, os adolescentes e os jovens e adultos mesmo cheguem a um futuro melhor, que sempre a gente espera que o futuro seja muito melhor do que o atual. Com isso, meus parabéns a todos os professores do nosso município. Também gostaria de parabenizar a volta ciclística que foi feita nesse final de semana. Parabéns a todos. E também a Expovac, que se realizou agora nesses últimos dias, que nós, se não foi muito grande, mas nós precisamos incentivar, porque não é através da agricultura e da pecuária que o nosso município se desenvolveu e continua ainda como o seu maior índice do produto primário. Então, meus parabéns aos professores, aos ciclistas e aos organizadores da Expovac, e espero que a próxima seja muito maior. Muito obrigado. Vereador André Rokoski. Abra mão. Algum vereador que ainda não usou? Vereador Papado. Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero dar uma boa tarde a todos. Acho que não anoiteceu ainda. As pessoas que estão nos assistindo pela internet. E parabenizar a professora Selmari. Em nome dela, parabenizar também a esposa do nosso colega vereador Aldo. Né? Como já todos os colegas falaram, acho que para a gente chegar onde a gente quer chegar, o médico, enfim, professor, tem que passar por um professor, né, vereadora? Então, estão de parabéns. Em nome de vocês, eu quero parabenizar também todos os professores do nosso país, que é uma classe, como o nosso colega Marcos Lima falou,
O Aldo também falou ali que antes quem casava com o professor aí estava feito, agora está difícil a coisa, viu? Né? Ainda mais agora, estão parcelando até o salário e tal, o bicho está feio. Mas, de qualquer forma, estão de parabéns, professores aí. Muito obrigado, senhor presidente. Na pauta. Jana, vou pedir, por favor, que tu leia em bloco, com exceção do projeto 160, 159 e 158, que irão para a extraordinária. Projeto de Lei Executivo número 154 de 2018 em segunda discussão. Dispõe sobre o funcionamento do Camelódromo Municipal Maurão Gonçalves. O projeto tem por finalidade adequar a legislação existente do camelódromo, de modo a autorizar a instalação do mesmo na rua Atílio Juriolo, no bairro Centro, em Vacaria. Projeto de Lei Executivo número 155 de 2018 em segunda discussão. Autoriza a suplementação no valor de R$ 631 mil. O valor será aplicado no pagamento do incentivo municipal ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, referente ao mês de setembro de 2018. Projeto de Lei Executivo número 156 de 2018 em segunda discussão. Autoriza a suplementação no orçamento em execução no valor de R$ 216 mil. O recurso tem por finalidade o pagamento de funcionários que exercem as atividades nas estratégias de saúde da família do município e atendimento especializado à família e indivíduos. Projeto de Lei Executivo de número 157 de 2018 em segunda discussão. Autoriza a suplementação no orçamento em execução no valor de R$ 280.750. O valor se refere a um repasse financeiro estadual que servirá para o cofinanciamento de serviços de atenção hospitalar, incentivo ao parto e nascimento, conforme portaria de número 60 de 2018. Projeto de Lei Legislativo número 23 de 2018, de autoria do vereador Aldo da Silva, do PT, em segunda discussão. Altera o inciso 4º do artigo 49 da Lei de número 1458 de 93, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas constituídas por 2 ou mais edificações destinadas à habitação unifamiliar. O projeto obriga os loteadores a colocarem rede de energia elétrica com LED. Chamaremos primeiramente, então, o autor do projeto número 23, vereador Aldo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, novamente eu quero passar aos nobres edis aqui esse projeto que hoje aqui vai sendo alterado, né? Porque o que acontece, Dondé? Os loteadores hoje do município, tá? Eles já ficam daí responsáveis por colocar a lâmpada de LED, porque senão eles fazem, a prefeitura acaba liberando, tá? Para eles construírem ali seus condomínios e os seus apartamentos, mas assim que já coloca a lâmpada de LED, é um custo a menos para o município, porque senão depois, assim, ó, acho que a vereadora Vanessa e demais até sugeriu que seja trocada, né, vereadora Vanessa? Que seja trocada as lâmpadas de LED. Então, se o município vai ter que trocar, então por que não, né, vereadora Selmari? Os donos de loteamento já coloquem a lâmpada de LED. Isso é um custo a menos para a população de Vacaria, é um custo a menos aos cofres aí municipais e fica a cargo, então, assim, ó, para a liberação aí desses loteamentos aí, que tenha também a colocação de lâmpada de LED em todos aí os loteamentos a partir aí, se o projeto assim os colegas acharem que deve ser aprovado e após aí o canetaço do prefeito municipal, então será mais aí uma obrigação dos loteadores aí que caso queiram aí e pretendem aí fazer os loteamentos novos aí na nossa cidade. Porque, senhor presidente, não tem lógica, depois eles fazem, colocam uma lâmpada comum e o município vai ter que novamente tirar os dinheiros dos cofres, me corrija depois aí, Sara, né, já que é professora, né, os cofres municipais aí, para que seja aí colocado mais essa benfeitoria aí através dos loteadores. A gente até fica nervoso, senhor presidente, aí, porque, fugindo um pouco da pauta aí, o senhor acredita que nesses eventos que a Vossa Excelência ajudou a trazer aqui, né, por várias vezes tentaram roubar aí
a bicicleta ou a fazeres aí dessas pessoas que vêm. Então a gente fica indignado, sim, porque esses vagabundinhos aí tem que parar, gente, senão não dá. Liderança do governo, vereador Moacir Bossardi. Quero parabenizar o meu colega Aldo por esse projeto muito importante, que não é só responsabilidade do município. Fazem um monte de loteamento, fazem loteamentos irregulares aí, e depois largam a bomba para o município. Seja lá quem esteja de prefeito, tem que assumir. Então está na hora, sim, Aldo, de tomar uma atitude e colocar responsabilidade nesse loteamento aí, porque eles ganham dinheiro, botam uma porcaria lá, dura que 1 ano, já está queimada, aí o município tem que ir lá repor todas as lâmpadas. Inclusive, o déficit da iluminação pública hoje é em torno de 664 mil reais ao ano. Então, assim, eu acho muito importante que os loteadores tenham obrigação, sim, Aldo, de fazer todas as estruturas no loteamento e não deixar para o município. Obrigado, senhor presidente. Liderança da oposição, vereador Oswaldo. Obrigado, presidente. Quero, aproveitando também, fazer um registro que acho que é importante a gente cumprimentar essa iniciativa também da Coordenadoria de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, que vão cobrar dos pais o atestado das vacinas em dia para fazer as matrículas e rematrículas das crianças. E isso, em pleno século XXI, a gente ainda tem pai que acha que levar os filhos para fazer vacina vai causar um dano para a saúde dele. Como se a gente vivesse ainda lá no tempo que o Oswaldo Cruz inventou a vacina, lá no Rio de Janeiro, ninguém queria fazer. Né? Parece que a gente está vivendo a mesma época. E falo isso porque o governo federal, também bastante preocupado com isso, lançou uma campanha nas redes sociais, e acho que isso vai para a televisão também, falando justamente sobre isso. As pessoas estão lendo essas notícias falsas no Facebook, no WhatsApp, tomam aquilo como se fosse verdade e não estão levando seus filhos para serem vacinados. E nós temos várias questões que são afetadas por isso no futuro. Uma delas é a questão da paralisia infantil, que numa iniciativa bem bacana do governo federal, eles fizeram uma propaganda para tentar atacar isso. Então quero cumprimentar aqui a CREA e a Secretaria de Educação por estarem sendo bastante firmes com isso, porque deixar de vacinar um filho com uma grande probabilidade de mais cedo ou mais tarde isso gerar um impacto para a saúde dele é uma coisa extremamente irresponsável e tem que ser combatido de uma forma muito correta. Quanto aos projetos que estão na pauta, sou a favor dos projetos que temos em discussão hoje, especialmente esses que falam de regularização ou de incentivos para as empresas. Eu percebo que se tem uma cultura na nossa cidade que é um pouco, no meu ponto de vista, não faz muito sentido, que é dessa questão da gente limitar muito esses apoios que se dão às empresas. Eu acho que quanto mais apoio a gente der para as empresas, melhor. Seja ele qual for, seja para gerar 2, 3, 4, 5 empregos. A gente precisa de desenvolvimento para a nossa cidade, a gente precisa dessas empresas que hoje vão para um terreno que não é o caso desses que estão na pauta, mas já foram de outros, e espero que venham mais projetos nesse sentido no futuro, de terrenos que hoje só servem para criar mato, bicho e virar lixão. E esses terrenos, quando o município passa para a iniciativa privada, para que lá se tenha empregos. Eu acho que esse tipo de atitude é muito correta, conversei com o secretário Mário também sobre isso, cumprimentei ele. Estas empresas, elas ofereceram, por conta própria, a questão de uma contrapartida para o município, porque eu sou tão radical com esse tipo de coisa que eu acho que nem contrapartida dá para tu exigir. Acho que a contrapartida do empresário é gerar emprego. Acho que essa é a grande contrapartida que ele pode dar. Mas, quando conseguem, melhor ainda fica para a situação para o município. Então, sou muito a favor desses projetos. Quanto a essa questão do camelódromo também, conversei com ele, acredito que os colegas também conversaram, que é uma adequação de preço, porque algumas das salas do camelódromo vão ter o consumo de gás, de eletricidade maior, e que por isso, por consumirem mais do que outras, onde vão ter as lancherias principalmente, não faz muito sentido que você cobre rigorosamente a mesma taxa de utilização de uma sala que não tem esse consumo de gás, de energia elétrica e de tudo mais. Então, por essa questão também conversei com ele, ficou bem explicado esses projetos e já me posiciono a favor de todos eles. Liderança do MDB, vereador André Rokoski. Obrigado, senhor presidente. Também somos favoráveis a todos os projetos, mas quero cumprimentar em especial ao colega Aldo pela proposição desse projeto, colega Aldo. Eu acho que assim se faz uma cobrança justa para aqueles que estão fazendo, de repente,
essa adequação desses terrenos. Então, Aldo, com certeza, eu acho que aí sim é algo justo. Não simplesmente sair cobrando de toda a nossa população de Vacaria, mas sim daquelas pessoas que realmente têm que dar uma estrutura para que aquele lugar seja adequado para a moradia. Então, parabenizo e terás o meu apoio, colega. Liderança do PP, vereador Marcelo Dondé. Senhor presidente, me coloco favorável a todos os projetos e concordo que na questão do camelódromo tem que ter essa distinção, até porque são gastos diferentes, consequentemente nós temos que ter a cobrança diferente também, conforme o colega Oswaldo mencionou anteriormente, também corroboro da mesma opinião. A questão do parabenizo também, a questão do colega Aldo, que se fala muito que a pessoa que quer implantar um condomínio, um novo bairro, tem que dar toda a infraestrutura. E agora nós não podemos também fugir da questão do LED. Haja visto alguns bairros que foram recentemente lançados e loteamentos, que alguns ficaram deixando a desejar numa infraestrutura básica. E igual o Vene, exatamente, não deu o São Mateus e assim por diante. E então nós temos que cada vez mais criar os mecanismos de regularização desses loteamentos novos, e agora o LED também faz parte. Concordo e parabéns pela iniciativa. Também quero parabenizar o Executivo, através dos secretários João Acauã e do Mário, pelo trabalho que tem realizado, principalmente no momento de dificuldade, sabendo aí da crise financeira, da redução da arrecadação, que muito tem se falado, e não só em Vacaria, no estado, no país, enfim, em vários municípios, e com, digamos assim, alguns artifícios conseguem, mesmo no momento de dificuldade, trazer alguns benefícios para a nossa população, haja visto essas regularizações agora, que eu sou totalmente favorável, e vem de encontro com aquilo que eu defendo muito aqui nessa casa, que é o desenvolvimento de emprego, renda, ser facilitador para os empresários, e quando há essa convergência dos próprios empresários também entenderem que estão sendo beneficiados e conseguem dar em contrapartida esses valores, que aqui nós vamos beneficiar quanto da nossa população só em Canos. Nós vamos conseguir, com esses projetos, uma parada de ônibus moderna para Vacaria, que tu só encontra nos grandes centros, como Curitiba, que é o, digamos assim, é o modelo do país. E também estamos falando de uma reforma do passeio na Escola Juventina Moreira, que também tem uma dificuldade ali por ter um trânsito alto pela universidade, próximo da universidade, que também será beneficiada. Então, dá para nós destacarmos várias ações que estão vindo através dessa regularização. Então, é dinheiro que vem para a nossa população, para Cano, para a parada de ônibus, para as ações sociais, para uma necessidade da escola juventina, para citar alguns exemplos. Então, sim, temos que valorizar e parabenizar essas ações. E não esquecendo também do nosso promotor, Luiz Augusto, que se envolveu e auxiliou, e está auxiliando também ao desenvolvimento do nosso município. Então, essa soma de esforços, esse conjunto de ações e de pessoas pensando o bem de Vacaria, pensando o bem da nossa população, traz nesse tipo de projetos. São projetos que só traz benefício para a nossa população, e todos saem ganhando. Então, parabéns, e somos totalmente favoráveis a todos esses projetos. Obrigado. Liderança do PSB, vereadora Rita de Cássia Zamboni. Senhor presidente, sou favorável a todos os projetos e parabenizo o colega Aldo, porque, na verdade, o proprietário daquela grande área que acaba virando um loteamento e um bairro novo, que tem os compromissos, que ele não só enche o bolso de dinheiro e deixa o resto do compromisso para o município. Sem mais, obrigado. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa de Almeida Boeira. Também sou favorável a todos os projetos e quero parabenizar o vereador Aldo também pela proposição. Liderança do PT, vereador Douglas.
favorável aos projetos. Presidente, muito bem falado pelo vereador Aldo, que se faça também, que se averigue, né, Aldo, na hora da instalação do loteamento, algumas outras necessidades básicas, principalmente a questão de saneamento e a questão do calçamento. A gente sabe que é um dos maiores problemas hoje que a gente encontra aí no São Mateus, no Vêneto até hoje, mas a parte de saneamento não existe, né? Foi liberado com fossa cética. Temos aquele loteamento ali próximo à Caixa d'Água, no bairro Kennedy também, que tem um grande problema com a parte de infraestrutura, a parte de saneamento e a parte de acessibilidade. Então, que além da iluminação, que é uma bela indicação do vereador Aldo, que sejam averiguados esses outros pontos de infraestrutura aí essenciais para se dar o mínimo de condição, hein? Afinal, como a vereadora Rita também citou, hoje em dia os valores dos terrenos de vacaria têm um valor, de certa forma, até elevado, independente do local. Então, na hora de vender, se vem com grandes promessas. E acontece o seguinte, o poder público também não tem condição de dar toda essa infraestrutura, que seja avaliado tudo isso pelo setor de planejamento, pelo setor de fiscalização do município, e também por essa casa, para que loteamentos aí sem infraestrutura não sejam nem liberados para comercialização. Liderança do PTB, vereador Marcos. Não temos nenhum vereador inscrito. Quem gostaria de usar a palavra? Não havendo mais manifestações, os referidos projetos cumprirão o trâmite normal. Na ordem do dia, temos apenas votação das atas. Se os colegas concordarem, não vou liberar a palavra para nenhum deles. Discutir a ata. A ata da 92ª sessão ordinária do dia 8/10/2018 está em processo de votação nominal. A ata da 92ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Ata da 93ª sessão ordinária, realizada no dia 9/10/2018. Está em processo de votação nominal. Quando os senhores votam, vou reforçar o convite que amanhã teremos sessão solene, alusiva ao aniversário de 168 anos de vacaria e também a entrega dos títulos de cidadãos vacarienses. Solenidade esta que será realizada às 19h30 no nosso plenário, amanhã, 16 de outubro. Como a senhora vota, vereadora Rita? A ata da 93ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Na comunicação urgente de líder, não havendo mais nada a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos.